Se você é cirurgião plástico, essa dica que eu vou te dar hoje pode mudar completamente a sua forma de fazer publicidade nas redes sociais. Recentemente foi publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica uma pesquisa que concluiu que 69,4% do público entrevistado, totalizando 43 pacientes, se sente mais motivado em realizar uma cirurgia plástica ao ver os resultados de antes e depois que o médico coloca nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu YouTube, no seu blog. Por isso é muito importante que você aprenda a fazer essas postagens de antes e depois com estratégia, tanto para você conquistar esse potencial paciente, angariar esse paciente, tanto para você evitar problemas de publicidade com o conselho, porque a gente sabe que agora em 2024 foi publicada a nova resolução. Junto com essa resolução veio também o manual da Codami, né? Que é um manual que explica como que a sua publicidade pode ser feita na prática. E lá eles destacam algumas formas que você pode fazer, qual que é o ideal, como que você não deve fazer. Então hoje eu trouxe aqui para vocês uma forma que você pode utilizar aí na sua rede social, no seu Instagram, no seu TikTok, para que você faça a sua publicidade sem ter problemas, tá? Para evitar problemas com o conselho. Qual que é essa forma de você criar esse tipo de conteúdo? Contando a história do paciente por trás do procedimento, o paciente que realizou uma cirurgia contigo, né? Você vai contar a história desse paciente. Que entre linhas, ali, quando a gente lê o manual da Codami, quando a gente lê a resolução, a gente entende que o objetivo do conselho é que você conte a história do seu paciente. Então você vai dizer quais eram as indicações, as contraindicações, o que aconteceu de intercorrência, né? O que pode acontecer. É como se fosse um grande termo de consentimento em formato de conteúdo, né? Você vai colocar exatamente de uma forma que também conscientize o seu público sobre os possíveis problemas que pode vir a acontecer na realização desse procedimento. Só que hoje a gente não vai focar nisso, tá? Hoje a gente vai focar na história, como que você pode contar essa história. Então, por exemplo, pega uma paciente que procurou você para fazer uma rinoplastia. Você pode colocar lá o antes e depois dessa paciente, e aí você pode colocar uma frase, e aí, seja em um post fixo, né, uma postagem com legenda, uma foto com legenda, seja um carrossel, seja um vídeo que você quer fazer. Nesses 3 formatos você consegue encaixar o que eu vou te falar aqui hoje, tá? Então imagina que você vai contar a história de uma paciente que fez uma rinoplastia. Você pode começar o seu post falando assim: essa paciente sofria bullying na escola em razão do formato do seu nariz. Sim, é uma forma bem diferente de colocar, justamente porque aqui a gente quer se conectar com a dor que essa paciente tinha quando ela procurou você. Pode ser que lá durante a anamnese ela falou para você: doutor, já tem muito tempo que o meu nariz me incomoda, que o formato do meu nariz me incomoda, porque inclusive quando eu era criança, eu sofria bullying na escola, porque as pessoas riam de mim por causa do meu nariz, piriri, pororó. Você pode pegar um trecho dessa história e colocar no seu conteúdo. E aqui a gente vai focar na dor. Por que a gente vai focar na dor? Porque essa pode ser uma dor que outros potenciais pacientes também têm. Então é por isso que a gente foca no sentimento. A gente sempre foca no sentimento. A gente não vai focar no procedimento que foi feito por enquanto, tá? Inicialmente, a gente não vai focar no procedimento que foi feito. A gente vai focar na paciente, na história da paciente, na dor que a paciente tinha, no motivo pelo qual ela procurou você para minimizar essa dor, tá? Então você vai começar colocando assim: essa paciente sofria bullying na escola e por isso ela me procurou depois de muito tempo para fazer a sua rinoplastia, né, para melhorar a sua autoestima, etc, etc, etc.
Essa é uma forma que você pode criar o seu primeiro conteúdo, tá? De rinoplastia. Agora vamos pegar uma paciente que decidiu fazer uma mastopexia. Você pode começar o seu conteúdo falando assim: após se doar para 3 filhos, essa mãe decidiu vir cuidar da sua autoestima. Depois de dar à luz, de cuidar de 3 lindos filhos, ela veio cuidar um pouquinho da sua autoestima. E você coloca a foto de antes e depois. Você sempre vai focar na história da paciente, não no procedimento que foi feito, tá? Depois você pode contar o diferencial no procedimento, etc, etc. Mas esse não é o foco. Esse jamais vai ser o foco, tá? São informações que são importantes, sim, só que o paciente sempre quer saber como que você vai transformar a vida dele. Ele não quer saber necessariamente no primeiro momento qual é o equipamento de mais alta potência que você usa, não. Isso a gente coloca depois, tá? Primeiro na dor ou no desejo, que é esse caso dessa paciente que fez a mastopexia. Por quê? Porque é desejo de muitas mães, que depois que tem filhos, acabam ficando com a mama um pouquinho caída, um pouquinho flácida e tudo mais. Então, esse é um desejo que uma mãe pode ter. Então, percebe que a gente está focando em um público muito específico? Esse é um tema para um outro vídeo, tá? Porque quando a gente decide criar conteúdo para as redes sociais, a gente também tem que estudar o público, o nosso público-alvo, onde é que a nossa flecha, que é o nosso conteúdo, vai acertar. É num público de mães de mais de 35 anos, a partir de 30 anos, que tem 1, 2, 3 filhos, entendeu? Então, a gente vai conversar com esse público. Por isso que a gente já começa falando, ó, essa aqui é mãe de 3 filhos, piriri pororó. Mas isso é tema para um outro vídeo que a gente pode conversar também, tá? Então é isso, é esse formato de conteúdo que vai fazer com que você se conecte com outras pessoas, com outros potenciais pacientes. Percebe que até então a gente não utilizou nenhum termo técnico, a gente não focou no procedimento, porque não é isso que o paciente quer saber, a princípio, tá? Pode ser que ele queira saber disso depois, e é por isso que a gente deixa esse conteúdo, essas informações para depois, não para agora. Primeiro a gente quer se conectar. Primeiro a gente quer dizer, olha, eu entendo a sua dor. Olha, eu entendo que você está passando por isso, que você já passou por uma dor específica, ou que você deseja muito ter esse resultado. Depois a gente vai conduzir a pessoa para ela entender que você é a pessoa, o profissional mais adequado para prestar esse serviço para ela. Então esses são os 2 conteúdos que você pode aplicar hoje, tá? Você pode pegar outros procedimentos que você faz e aqui qual que é a linha de raciocínio, qual que é o nosso objetivo? Que você conte histórias, que você conte histórias dos seus pacientes. Você não precisa identificar, você não pode identificar, inclusive, tá? Para seguir as regrinhas ali do conselho. Mas nada impede que você conte a história, que você altere os nomes, que você conte exatamente o que aconteceu com esse paciente, porque ele te procurou, o que foi que você ouviu no consultório, que pode se conectar com outras pessoas que também têm o mesmo problema que o seu paciente tinha. Então sempre pense que o serviço que você presta é um instrumento para entregar o resultado que o seu paciente deseja. Então sempre pensa assim, quando o paciente chega no seu consultório, qual que é a dor interna que ele compartilha com você? E aí você vai ter que exercer também a sua escuta ativa, tá? Muito importante que você esteja sempre atento para entender qual é a dor interna. O paciente sempre vai chegar com você com uma dor interna e uma dor externa. Uma dor externa é aquilo que ele quer mudar, melhorar. Então, um silicone, uma rinoplastia, uma mastopexia, uma lipo, isso é uma questão externa. Mas, junto com essa questão externa, vem uma questão interna. Geralmente vem uma dor, vem um desejo, né? Então, a paciente que quer colocar um silicone, ela tem baixa autoestima? Por acaso ela se sente mal porque ela não consegue usar um decote?
maior, porque ela sente que não valoriza os seios dela, porque ela não tem seios suficientes para usar um decote. Esse tipo de informação que você vai começar a pescar durante os seus atendimentos, porque são essas informações que a gente vai utilizar para criar conteúdo depois. São essas dores internas que nós vamos usar para criar conteúdos que vendem e que se conectam mais com o seu público-alvo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te auxiliado, espero que esse conteúdo tenha sido um guia para ajudar você a criar os seus próximos conteúdos. E é claro, se você precisar de uma ajuda mais específica, mais especializada, se você precisar de alguém que coloque em prática tudo isso que eu acabei de falar para você, os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer gigantesco ajudar você a vender mais, a posicionar você no mercado, a criar conteúdos com estratégia, com tranquilidade, claro, seguindo as regras do conselho, porque eu não quero, em hipótese alguma, que você receba uma notificação da Kodami. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!